Não, isso é uma coisa. Você tocou em vários assuntos bem interessantes. Eu abracei a causa e não abro mão. A minha bandeira é presencial. Eu tenho alguns clientes online, mas a minha bandeira é o presencial. O que eu vejo hoje é todo mundo falando online, 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 e não vejo ninguém falando presencial. Não, eu sou presencial, e vivencio isso aí. O que eu vejo, e isso é muito importante, até legal você ressaltar isso, é que assim, as pessoas, no primeiro momento, elas podem até querer o online, mas nada substitui o presencial. Principalmente quando você lida com pessoas que têm patologias. As pessoas, de um modo geral, elas são sozinhas. Todas as pessoas, de um modo geral, elas são sozinhas. Então, elas precisam de alguém para poder falar. Elas gostam de atenção. Então, quando você tem um profissional presente, você vai ver que elas vão contar a vida inteira, elas vão falar muito mais do que fazer exercício. Eu conheço vários profissionais que, tecnicamente, são melhores do que eu. Porém, eles não conseguem atender o desejo desses clientes no momento que eles precisam. Porque nem sempre eles querem fazer exercício. O exercício é apenas uma parte do processo na qual ele nos contratou. É uma pequena parte. Uma outra parte está relacionada com a atenção. A maioria das pessoas não recebem a atenção adequada. Elas precisam ser ouvidas, e uma boa parte delas não tem essa oportunidade de falar. Então, quando você dá essa oportunidade para falar, para ela se expor, e ela faz atividade, a vida dela se transforma. E quando a vida dela se transforma, ela entende que você é o melhor profissional que ela poderia ter escolhido ou poderia ter naquele momento. Hoje, por que não há essa interação entre cliente e personal trainer online? Primeiro, que é uma coisa muito fria. Segundo, que não há uma estrutura, são pouquíssimas pessoas que oferecem estrutura. Terceira, que ela não se sente Conectada. ouvida. Exatamente. Conectada. E aí ela bate e sai. Eu conheço uma pancada de gente que bate e sai. Outra coisa que aconteceu quando abriu aquelas academias low cost. Todo mundo desesperado. Meu Deus, minha academia vai quebrar. É só aparelho importado e não sei o quê. Eu falei, gente, presta atenção. A turma vai bater lá e vai sair. Você tá louco? Eu falei, cara, quantas pessoas você conhece que sabe fazer exercício sozinho? Ela vai fazer um tempo, depois ela vai enjoar. É que nem aula de inglês. A maioria das pessoas se matricula para fazer aula de inglês. O primeiro mês todo mundo fala the book inteiro. Depois, para. Porque falta motivação. Falta alguém ali para, naquele momento que ela não está legal, para você chegar, não, vamos lá, olha só, vamos fazer isso. É isso que falta, sabe? Falta empatia, falta você entender como a pessoa está naquele momento e mudar. É isso que é o grande diferencial, não é o exercício. Agachamento, desde que o mundo é mundo, agachamento é igual. O que mudou no mundo durante esses anos todos foi a maneira como as pessoas motivavam outras. Você acha que o maluco que saía lá com Alexandre o Grande da Pérsia ia lá na PQP quebrar o pau porque ia ganhar joia? Não. Porque ele falava assim, cara, o nosso propósito é deixar um legado. Olha só, durante esse percurso aqui, tu vai deixar um monte de filho. Você vai se perpetuar no mundo. Ou seja, era uma história que se contava. E hoje, as pessoas não entenderam que o trabalho do personal não é só o exercício. É você realmente entender o que a pessoa quer e oferecer para ela aquilo que ela quer naquele momento. E uma das coisas que ela mais quer naquele momento é ser ouvida. É você dar atenção para ela. E aí, você, com isso, você supera as expectativas dela. Porque a maioria só oferece exercício. E ela não estava procurando exercício, ela estava procurando alguém que pudesse entender o que ela queria. Que era justamente ser ouvida, receber atenção. E aí, quando a gente fala do lado financeiro, essas coisas todas, o próprio mercado, ele paga de acordo com aquilo que você oferece. O próprio mercado te paga. Se você é uma pessoa que só faz a mesma coisa, você vai ganhar a mesma coisa que todo mundo faz aquilo. Quando você oferece alguma coisa a mais que os outros não oferecem, você recebe esse a mais. E é isso que a gente entende, e é isso que eu observo, e essa é a realidade.
Por que eu consigo manter um cliente por longos períodos e outros não? Porque eu entendo que cada momento da vida dele, o objetivo dele muda. Não é porque o cara te contratou porque queria emagrecer que ele vai ficar o resto da vida dele querendo emagrecer. Não. Conforme você envelhece, os teus objetivos também mudam. Os seus desejos também mudam. Quando você é jovem, você tem um pensamento. Você vai amadurecendo, o teu pensamento vai mudando. E conforme ele vai mudando, ele espera que você acompanhe essas mudanças. Eu envelheci com meus clientes. E eu percebo hoje, nitidamente, as fases que eles passaram que hoje eu estou passando. Então, eu consigo entender o que ele quer e aí eu consigo oferecer para ele muito mais do que ele espera. E, consequentemente, eu consigo essa fidelização. A fidelização, o Marx já diz isso. No primeiro momento, você vai influenciar, no segundo momento, você vai servir. O influenciar é fazer ele entender o que você faz. O servir é mostrar para ele que ele fez a melhor contratação da tua vida. E isso é importante. E hoje os colegas não prestam atenção nisso. Eu vejo muitos colegas fazendo 10 milhões de cursos de musculação. Beleza, não tenho nada contra. Mas todo curso de musculação praticamente vai falar do mesmo tema. O que vai mudar é o quê? O professor. Agora, eu vejo pouquíssimos colegas fazendo curso sobre sentimento, sobre emoção, sobre financeira, sobre tempo, sobre outros temas que não tem nada a ver com a parte técnica. Mas é tão importante quanto. Mexer com o lado emocional é importante. Se a gente for ver, a gente está toda hora mexendo com o lado emocional. Quando ele faz o exercício, é o lado emocional. Quando você parabeniza ele por ter feito, é o lado emocional. Quando ele não está com fim de voltar, quando ele está a fim de vir treinar, é o lado emocional. Quando ele não está afim, mas vem e faz, e fica feliz, você mexeu com o lado emocional. Então, ó, emocional e racional, vai estar sempre ali, ó. E hoje os colegas não querem trabalhar com isso. Por isso fica difícil. E aí, reclama porque não é bem pago. Mas o mercado hoje, ele remunera muito bem aqueles que entendem isso e oferecem isso. E eu conheço vários colegas hoje que são muito bem remunerados por fazerem assim. Então, mas tudo começa lá na faculdade. Ele começa lá na faculdade quando ele começa a imaginar como ele vai ser quando ele crescer, vamos dizer assim, né? O que ele vai ser depois que ele cresceu? Ou o que ele vai ser depois que ele se formou? Qual é o caminho que ele vai seguir? Isso é gestão de carreira. E ele começa, e ele precisa entender quais são os pontos fracos dele, tem que melhorar. Tanto como pessoa, como profissional. Tu acha que quando eu saí da faculdade eu era o... Não. Eu tenho um monte de pontos fracos, mas só que eu fui melhorando. Outra coisa que a gente tem que entender, a gente não tem que se juntar com os medíocres, a gente tem que se juntar com os caras bons. A gente tem que estar perto de pessoas ótimas. Pessoas que estão acima da média e, de preferência, os melhores. Não tem que ficar com os piores. A gente tem que se espelhar dos caras que estão lá na frente. Todo cara bom deixa rastro. A gente segue o rastro do cara. Não é que você vai ter que copiar, mas você pode aprimorar o que ele fez. E isso é uma coisa que a gente vai fazendo. Então, hoje eu entendo assim, o cara que quer ser personal trainer, primeira coisa, ele tem que entender qual é o legado que ele quer deixar. O que ele entende que ele pode fazer de verdade pela vida dos outros. Não é só pensar em grana. É realmente entender qual é o objetivo, qual é a essência da vida dele. Quais são os valores que ele dá importância. E, automaticamente, o próprio mercado vai remunerar. Um outro detalhe, muitos profissionais não sabem cobrar. Aí já é um outro departamento. Mas, enquanto ele não entender o que realmente ele faz com excelência, esquece.